A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que bênção estarmos aqui hoje, mais um dia. Este dia que se chama hoje, para meditarmos aqui no capítulo 5 do livro de Zacarias. Aleluia. 11 versículos. Nós vamos ver a sexta visão de Zacarias e a sétima. Aqui vamos na luz da palavra. Aleluia. A palavra é a luz para o nosso caminho. Entendemos o que o povo de Judá, o povo de Deus vivia nessa época, e hoje nós entendemos essa palavra para os nossos dias hoje, o trabalhar de Deus a favor daqueles que nele esperam. Isaías 64:4, amém? Versículo 1 diz assim a palavra do Senhor: E outra vez levantei os meus olhos e vi, eis que um rolo que voava. Isaías estava tendo uma visão, irmãos, aleluia. 2, e disse o anjo: que vês? Eu disse: vejo um rolo voando que tem 20 côvados de comprimento, aleluia, e 10 côvados de largo. Então disse-me: esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque quem quer furtar será desarraigado, conforme está estabelecido de um lado do rolo, como também qualquer que jurar falsamente será desarraigado, conforme está estabelecido do outro lado do rolo. Versículo 4: Eu farei sair, diz o Senhor dos Exércitos, e ela entrará na casa do ladrão e da casa do que jurar falsamente pelo meu nome, permanecerá no meio da sua casa e consumirá juntamente com sua madeira e com as suas pedras. Nós vemos aqui do versículo 1 ao 4, Deus dando uma visão para o profeta Zacarias, aleluia, que ele ia tirar, aleluia, louvado seja Deus, do meio do povo dele o pecado. Ele ia tirar do meio do povo dele aqueles que estavam envolvidos no pecado. Aqui a gente vê o rolo, irmãos. O rolo naquela época, né, era feito o pergaminho, né, de peles de animais, era um material caro. Se os irmãos lerem lá Jeremias, louvado seja Deus, livro de Jeremias 36, do 1 ao 8, né? Jeremias encarcerado, mas diz a palavra do Senhor que ele foi falando, né? Ali Baruque foi escrevendo o que Deus tinha dado ao servo dele para ele no templo. Baruque, irmãos, homem de Deus, homem corajoso. O profeta preso foi lá para ler a palavra, a mensagem do Senhor. Irmãos, nós vemos aqui que Deus falando que ia vir com juízo, um juízo severo, contra aqueles que estavam vivendo na iniquidade, no pecado, na perversidade, tomando o nome do Senhor em vão, jurando falsamente. Irmão, Deus nos dias de hoje, ele primeiro ele vem com a misericórdia dele, para que o povo se converta, para que o povo saia do mau caminho, para que o povo se arrependa, para que o povo se volte para ele. Mas, irmãos, quando o povo é duro de coração, quando o povo não quer, quando o povo quer permanecer no erro, no pecado, na desobediência, Deus ele vem com juízo, irmãos. A Bíblia fala assim: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Ah, irmãos, vida cristã, servir a Deus, estar na presença do Senhor não é brincadeira, é coisa séria. Irmãos, a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, mas não podemos brincar com a misericórdia de Deus, brincar com a graça de Deus, brincar, usar da liberdade para a gente se tornar leviano. Deus não aprova isso, irmãos. Os olhos do Senhor estão por toda a terra, diz a palavra, para se mostrar forte, cuja aqueles o coração é totalmente dele. Coríntios fala assim, ó: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Irmãos, temos que estar atentos, vigilantes. O dia do Senhor pode ser hoje, irmãos. Nós temos que estar na obediência à sua palavra, aliançado, compromissado com ele. Louvado seja Deus, aleluia. Nós vemos aqui essa sexta visão, Deus falando que ia tirar. Se os irmãos lerem também lá Deuteronômio 30, versículo 7, a Bíblia diz que toda a maldade Deus ia fazer ir para a nação inimiga. Deus ia tirar do meio do povo. Irmãos, vai chegar um dia que Deus vai arrebatar a sua igreja, irmãos. O mundo jaz no maligno, diz a palavra. O povo de Deus que está hoje se esforçando, buscando, orando, não querendo, tendo aliança com o pecado, renunciando à sua própria vontade, ou irmãos, renunciando a si mesmo para ser discípulo de Jesus, um dia vai estar com o Senhor por eternidade, longe de todo pecado, toda falha. A Bíblia fala assim, com um corpo transformado,
não mais um corpo corruptível, sujeito ao pecado, mas um corpo incorruptível, oh aleluia, é o que nós almejamos e queremos, irmãos, louvado seja Deus. Aqui o versículo 5 ao 11, nós vemos mais uma visão que Zacarias, teve, aleluia, trazendo para o povo daquela época e para nós hoje, louvado seja Deus. A gente vê aqui um título aqui, o versículo 5, chamado assim, louvado seja Deus, a mulher dentro do cesto. Irmãos, nós vamos ver essa visão aqui, a sétima visão. E saiu o anjo que falava comigo e disse-me, levanta agora os teus olhos e vê que isto que sai. Vê isto que sai. Falando para Zacarias, aleluia. Versículo 6, e eu disse, que é isto? Ele disse, isto é uma efa que sai. Disse ainda, este é o pecado deles em toda a terra. Eis que foi levantado um talento de chumbo, uma mulher que estava assentada no meio da efa. E ele disse, esta é a impiedade. E lançou dentro do efa, lançou sobre a boca deste peso de chumbo. E levantei os meus olhos e vi, eis que saíram duas mulheres que traziam vento nas suas asas, pois tinham asas como as da cegonha, e levantaram o efa, e entre a terra e o céu. Então eu disse ao anjo que falava comigo, para onde levam elas o efa? Zacarias, tendo a visão, Deus deu a permissão dele conversar com o anjo, para ele entender a visão. Irmãos, que Deus maravilhoso é esse, aleluia. Versículo 11, e ele me disse, para lhes edificarem uma casa na terra de Sinar. Sabemos que Sinar, no tempo antigo, era a região ali, quase era a capital ali, próximo da capital da Babilônia, aleluia. Então, estando ela acabada, ela será posta ali na sua base. Irmãos, vemos aqui uma visão, irmãos, aleluia. Todo o pecado, irmãos, toda a artimanha, tudo aquilo que o inimigo estava fazendo, realizando na cidade de Judá, Deus estava mostrando para Zacarias, aleluia, que ia ser tirada, arrancada. Quando nós vemos na visão aqui, irmãos, duas mulheres sentadas nas asas, entendemos pela palavra do Senhor, aleluia, que são os anjos caídos, a qual Lúcifer, quando quis ser semelhante ao Altíssimo, diz a palavra do Senhor, ele veio, desceu, irmãos, e lá Apocalipse 12, bendito seja o nome do Senhor, e ele trouxe ali uma terça parte com ele, são os anjos caídos ali. Irmãos, entendemos pela palavra do Senhor, irmãos, que para uma cidade, para um país, irmãos, há principados, potestades, dominadores, que a Bíblia ensina para nós em Efésios 6, capítulo 10, até capítulo 6, versículo 10 ao 12, que eles dominam um país, ou uma cidade, ou uma casa. Para cada tanto de pessoas daquela região, há uma hierarquia, há um anjo caído que toma conta de uma cidade inteira, ali, uma potestade de um nível maior, e como há também, irmãos, da parte de Deus, irmãos, nós temos que entender isso. Aqui a Bíblia, ela nos ensina isso, irmãos, só que, aleluia, louvado e bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Quando nós vimos no vídeo anterior, aí está no nosso canal, para a glória de Deus, nosso que é seu também, Curiosidades Bíblicas, EV Marcelo, quando Zacarias tem aquela visão, que vê aquelas duas testemunhas, fala de canudos ali, duas pessoas, ali falando de, aleluia, de Josué, aleluia, e de Zorobabel, irmãos, homens de Deus, homens compromissados, homens dedicados, homens que buscavam ser, homens que oravam, homens que se colocavam na brecha, homens que intercediam pela nação, homens que entravam em guerra espiritual, irmãos. Os anjos caídos, mesmo que seja numa hierarquia maior, tiveram que pegar toda a porcaria, todo o lixo deles e ir. Irmãos, e o inimigo não desiste, foi para onde? Para a cidade da Babilônia. Ali estabelecer ali o seu quartel, ali a sua área de atuação. Irmãos, onde há 2 ou 3, diz a palavra, reunido no meu nome, eu estou ali no meio. Aleluia. Irmãos, a igreja, você, nós,
temos que entender o seguinte, irmãos, quando nós estamos ali, enraizados com Deus e a sua palavra, intercedendo, clamando, orando, irmãos, repreendendo tudo aquilo que é artimanha, que é seta do inimigo contra a nossa vida, contra a nossa família, contra o bairro onde nós moramos, a cidade onde moramos, o país que nós moramos, irmãos. O inimigo não pode atuar, o inimigo não pode. Por isso que a Bíblia fala que temos que viver em unidade. O povo aqui, irmãos, isso não estou falando nem de Zacarias e de Ageu também, que eles eram contemporâneos, irmãos, e outros irmãos que não é citado os nomes, mas estavam ali na brecha, na oração, na intercessão, no trabalho da obra do Senhor. O inimigo não pode prevalecer, irmãos. Ele tenta, ele quer até querer fazer alguma coisa, mas a Bíblia diz assim: resistir ao diabo, que ele fugirá de vós. Aqui, esse capítulo maravilhoso aqui, os anjos tiveram caídos, tiveram que pegar. Ali a gente vê que é uma visão de parábolas. Não é uma parábola, uma simbologia falada aqui, para que nós entendemos aqui, pela explicação aqui do Espírito Santo aqui, que é isso, irmãos, aleluia. E quando ele vai para assinar, vai estabelecer ali a sua base. Irmãos, a base, o inimigo, ele tenta, ele trabalha, ele tenta de todas as maneiras tentar nos afetar. Setas, dardos, mensagens mentirosas. Mas, irmãos, nós temos que entender que temos que estar com a palavra, irmãos, habitando em nós ricamente. Colossenses 3, 16, 17, 18. Bendito seja o nome do Senhor, na oração, cheio do Espírito Santo, na consagração. O inimigo não pode resistir, irmãos. Na autoridade de Deus, no nome de Jesus, ele tem que bater em retirada. Aqui ele teve que bater em retirada, irmãos, porque esses homens de Deus estavam aqui na oração, na brecha, na intercessão, glória, aleluia, buscando ao Senhor, irmãos, orando um pelos outros, aleluia. Irmão, se levante neste momento, ore. Irmãos, eu quero profetizar na sua vida toda a sorte de bênção de Deus sobre a sua vida. Toda artimanha, toda seta, todo dardo, toda arma forjada do adversário contra a sua vida está repreendido no nome de Jesus. Está quebrado, está expulso no nome de Jesus. Amém, irmãos? Encerramos aqui hoje o capítulo 5 de Zacarias para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe, grandemente te guarde. Irmãos, nos ajude a fazer essa obra. Que essa palavra que não é minha, é de Deus, irmãos. Ela alcance vidas. Você compartilhando esse link, você convidando pessoas aí da sua igreja, pessoas familiares que não conhecem ao Senhor. Quantas centenas de pessoas estão aí inscritas no nosso canal que não servem ao Senhor, irmãos, mas vêm os vídeos, são abençoados para a glória de Deus, porque esse algo que fazemos aqui é para o Senhor, irmãos, para a glória dele. Irmãos, convide pessoas, traga inscritos para o canal. Queremos aqui, irmãos, entrar ao vivo para poder alcançarmos mais vidas e o nome do nosso Deus ser glorificado. Irmãos, não esqueça de deixar o joinha aí no canal para estar sendo bem visto para a glória de Deus e a gente possa alcançar vidas, irmãos. Cada alma aqui que se converte, que volta para o Senhor, você faz parte desse ministério. Amém? Deus abençoe sua vida grandemente em nome de Jesus.